Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem. Fica o convite pra gente se divertir junto na Bplay, já que o Atlético não tá proporcionando essa diversão. Fica o convite também para você se tornar membro do canal 3 Pontos por apenas R$ 5. Você ter acesso ao nosso grupo, acesso a promoções, acesso a informações em primeira mão. Então, assim, a gente está começando também a produzir conteúdos exclusivos para membros. Não perde essa oportunidade. 5, 15 ou 30 ajuda muito o canal e te bota numa comunidade muito legal, de muita troca, de muita resenha. Passado o momento merchan, vamos falar do que interessa, o próximo técnico do Clube Atlético Paranaense, porque eu tô recebendo em massa pergunta. Putz, Thiago, quem deveria ser o técnico do Clube Atlético Paranaense? Qual é a melhor opção possível para assumir o Atlético nesse momento tão delicado? Porque eu acho que é importante a gente bater nessa tecla. Hoje, assumir o Atlético não é algo tão simples. A gente está falando de um time que carrega muita pressão, a gente está falando de um time que, em questão de resultado, vem deixando muito a desejar na temporada. A gente fala de um time que tem senso de urgência, ou tem necessidade de urgência. Não sei se o clube tem esse senso de urgência, mas tem necessidade de urgência, tanto de desempenho quanto de resultado. Então, o técnico que for assumir o Atlético, ele vai estar pegando um contexto dificílimo, tá bom? É o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, pra gente ter noção do que pauta essa escolha. Primeiro ponto, não optaria por técnico sul-americano. Eu acho que nesse momento, principalmente quando se fala de Série B, a gente fala de um contexto muito específico. Um técnico que chega de ligas como a Argentina, Uruguaia, chilena, equatoriana, até se adaptar ao cenário do futebol brasileiro e até se adaptar ao cenário de Série B, é um tempo que eu acho que a gente não tem como oferecer esse tempo para esse treinador. Então, assim, eu já descarto nesse primeiro momento qualquer opção proveniente do mercado sul-americano, beleza? Ah, Thiago, mas brasileiro sul-americano. Você entendeu o que eu tô falando? Então, assim, pra mim tem que ser algum técnico com mínimo conhecimento de Série B e com mínimo conhecimento do que representa um não acesso. Porque um não acesso ele precisa ser levado de forma muito séria. Se o Atlético não subir, vai ser uma tragédia institucional. O técnico que chegar é para subir. Então, ter uma experiência dentro da competição é fundamental. E eu super entendo que não dá pra gente chegar aqui e pautar nossa escolha por um técnico pela garantia de subir, porque nenhum técnico vai te dar 100% de certeza. Mas eu acho que o histórico positivo dentro da competição tem que ser um balizador, sim. Aí me vem 3 nomes na cabeça. O primeiro deles é Anderson Moreira, um cara que, assim, acumula acessos com Goiás, com Botafogo, acho que subiu com o Avaí também, se eu não tô enganado. Então, assim, um cara que tem muita experiência na competição, nesse momento se encontra desempregado, e eu tenho certeza que levaria a ideia, assim, de assumir o Atlético como uma oportunidade muito relevante dentro do contexto que ele não está inserido hoje, né, de assumir um grande clube há muito tempo. Aí você tem a possibilidade do Pepa, que a gente já vem conversando sobre o Pepa desde ontem, sobre as referências que chegaram ao clube que não foram das melhores. E a situação do Pesolano. O Pesolano recordista na Série B. Pesolano um técnico que o Cruzeiro não vinha conseguindo subir com o Luxemburgo, com o Filipão, com sei lá quem, com sei lá quem. E o Pesolano pegou na mãozinha ali de um elenco limitado do Cruzeiro e botou o Cruzeiro de volta à Série A. Então, assim, são algumas opções que nesse primeiro momento surgem ali. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Acho que o Pesolano seria a melhor opção para o Atlético hoje. Lembrando, lá em 2020, quando sai o Thiago Nunes e fica aquela procura de quem vai ser o técnico do Atlético,
O nome do Pesolano já tinha aparecido de forma consistente. Um técnico que eu acho que a maior avaliação que a gente pode fazer naturalmente é do trabalho dele no Cruzeiro. Um 3-4-3 muito fluido. Um 3-4-3 que utilizava muito bem os lados. Um 3-4-3 que trazia muito protagonismo por exemplo, pro jogo do Bidu. O Jajá se deu muito bem em alguns momentos jogando como ala, em outros momentos jogando como ponta. Eu acho que pode ser uma opção tática interessante pro Atlético encontrar um jogo mais fluido, mais desenvolvido. Se você for parar pra pensar taticamente, uma saída de 3 com zagueiros que constrói bem, como é o caso do Beleze, como é o caso do Léo, aí você abrir o campo, não necessariamente com laterais, até porque acho que muito do problema do trabalho do Barbieri consistia nos laterais, mas abrir o campo com o Isaac de um lado e Tevez do outro, como alas, você poderia ter um pouquinho mais por dentro Luiz Fernando, Zapelli, Velasco, mais como esses interiores para gerar superioridade numérica por dentro, sabe? Você teria um time muito ofensivo. E eu acho que talvez o grande mérito do time do Pesolano daquele Cruzeiro era ter um time próximo, era ter um time compacto. Compacto para defender, recuperar essa bola, seja numa pressão mais alta, compacto para atacar. Óbvio que em alguns momentos optava por um jogo de profundidade, mas um time que se aproximava. As conexões ali do volante se aproximando do lateral, do ala, né? Pra sempre oferecer esse apoio, fazer esse jogo de fora para dentro, fazer esse jogo mais consistente no sentido de ter a bola, algo que o Atlético tem muita dificuldade de fazer. Isso naturalmente influencia em pontos como o fato do Atlético hoje ser uma das piores defesas da Série B. Se você cede muito a bola para o adversário, você vai estar continuamente exposto. Isso também fala muito sobre a dificuldade do Atlético criar. O Atlético que precisa ter um volume ofensivo mais consistente, que o técnico Maurício Barbieri ofereceu no começo do trabalho, mas foi se perdendo ao longo do tempo. O Atlético finaliza pouco. E quando você finaliza pouco, você tem uma obrigação de ser muito mais eficiente. O Atlético ele precisa melhorar em todos os aspectos. O treinador que for chegar aqui vai ter um trabalho muito grande na saída de bola, vai ter um trabalho muito grande nessa manutenção de posse, vai ter um trabalho muito grande nessa concepção de um time que no último terço tem dificuldade para finalizar e defensivamente, óbvio, controlar transições, defensivamente se defender de maneira mais estruturada. Ontem os gols que o Atlético toma no segundo tempo, podia ter menos 2 jogadores ali que não são justificáveis. Não são justificáveis os gols que o Atlético vem tomando. Ah, Thiago, mas é só o Pesolano que você gosta? Eu gosto do Anderson, tá? Eu gosto do Anderson. Acho que o último trabalho relevante do Anderson na Série B foi daquele Botafogo, que sobe num 4-2-3-1 muito simples, 2 volantes, um volante mais técnico, que era o Pedro Castro, o Yama ajudando ali. Aí você tinha um protagonismo muito grande pro seu camisa 10, que é o Chay, e a gente não pode negar que existe um protagonismo muito grande nas costas do Zapelli, o próprio Possebon falando isso. Os pontas muito importantes naquela campanha, conseguiu fazer com o atacante de mais mobilidade que foi o Rafael Navarro brilhar, logo que depois foi pro Palmeiras. Mas tem um time que me vem muito na cabeça quando a gente fala do Anderson, que é o Goiás de 2012. Um Goiás que, cara, assim, tinha Ricardo Goulart, tinha Egídio, tinha outros jogadores ali que o time aconteceu e era um time muito ofensivo. Acho que foi até campeão da Série B. Também nessa base de 4-2-3-1. E se você comparar o jogo do Pesolano com o jogo do Anderson, acho que o jogo do Anderson é muito mais simples. O jogo do Anderson é muito mais fácil de acontecer a curto prazo, que eu acho que no final das contas é mais ou menos nisso que a gente tem uma necessidade muito grande. Acho que Pepa fica pra trás, acho que o Antônio é uma boa opção, mas eu acho que conta negativamente essa falta de experiência dentro da segunda divisão.
Eu acho que é um balizador importante pra gente ter ali. Acho que é um balizador relevante pra gente ter ali. Beleza? Não vai ser uma escolha fácil, tá? Não vai ser uma escolha fácil. Muita gente fala de Jorge Castilho, não acho que seja o momento e não acho que seja a ideia de jogo que o Atlético deseje. A ideia do Jorge Castilho ela é mais complexa do que a ideia do Fernando Diniz. Ela é mais ortodoxa e mais autoral que a ideia do Fernando Diniz. Então, assim, é o momento de buscar garantia onde não tem garantia nenhuma. É muito doido falar isso, mas é mais ou menos por aí. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.